Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o livro de Provérbios, ainda falando da sabedoria, da exortação à sabedoria de Deus. E o texto, a partir do versículo 20, ele diz assim: A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. E passa a dizer aqui qual é o discurso da sabedoria. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. E qual é a exortação? Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Graças a Deus pela sua palavra. O caminho, o caminho da sabedoria, por assim dizer, né, é apresentado aqui numa figura profética, numa personificação da sabedoria. O convite de Deus para uma vida de comunhão com Ele, a Bíblia apresenta que o temor do Senhor, o temor a Deus, ou amor reverente a Deus, é o primeiro passo para se conquistar essa sabedoria. Sabedoria é algo que Tiago disse que Deus concede a todos indistintamente. Por quê? Porque é uma sabedoria prática, uma sabedoria para a vida, né? Não é aquela sabedoria teórica, né? de conjecturas, de visões, interpretações. Não, é um viver prático. Você pega os textos aqui do Antigo Testamento, absolutamente tudo é relacionado à vida prática, à vida cotidiana. O povo de Deus devia ser diferente, diferente como? E a Bíblia explica, né? Não não imitando os outros povos, mas vivendo nos limites estabelecidos pela lei de Deus. E olha que Deus permite a alegria, Deus permite a festa, Deus permite a riqueza. Muitas coisas, ou quase tudo que as pessoas desejam ou anseiam nessa vida, nesse mundo, não são proibidas por Deus. O que Deus estabelece são os limites e o que Deus impõe é que tenha-se o propósito. Qual o propósito? O estabelecido por Deus. Não precisamos entrar em todos os detalhes no que diz respeito ao viver de modo prático. O texto vai apresentando aqui aos pouquinhos, né, as comparações e as figuras de linguagem necessárias para que nós possamos entender assim mais claramente. Mas a princípio esse texto aqui tem um duplo propósito, né? Dizer que há esperança. A esperança até para o tolo, a esperança para o insensato, para o zombador, para o irresponsável, para o inconsequente. É mais ou menos o significado dessas palavras aqui no que diz respeito ao modo de viver. E o texto é para todos, né? O convite é para todos, ou seja, religiosos ou não, né? Naqueles dias aqui, Provérbio é o livro de Salomão, né? Salomão foi um homem que caiu num erro bastante simples. Ele, em algum momento, ele se permitiu convencer de que ele era imune à lei de Deus, ou seja, que ele poderia decidir como ele bem entendesse. Se bem que as decisões dele eram coerentes com a palavra de Deus, mas o viver dele não. Então, assim, fala o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Infelizmente, é nisso que caiu Salomão. Por quê? Porque Salomão é um dom de Deus para a humanidade. Salomão foi um presente. Como um presente, Marco? Porque observando o viver de Salomão, você é convidado a evitar a imprudência, a irresponsabilidade, porque as consequências serão terríveis para o ímpio e também para o eleito, o predestinado, o chamado, o escolhido.
E use a palavra que você quiser para aquele que, para o religioso ou não. As consequências serão as mesmas, caso a pessoa decida viver de maneira irrefletida, que não seja em conformidade com a vontade de Deus. E a mensagem é essa: Deus convida, Deus chama. A sabedoria de Deus, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, abandona esse fardo aí que vai te jogar para baixo e tome sobre si o meu fardo, que Jesus diz que o dele é leve e traz paz. Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. É uma bênção, é motivo de grande alegria e traz profunda paz quando a pessoa passa a ler, a meditar na palavra de Deus como um dom de Deus. Conduzida, guiada, protegida, guardada pelo Espírito Santo no que diz respeito, como se estivesse, de fato, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando espiritualmente. Foi Deus, pelo seu Espírito, que capacitou homens e mulheres a proclamarem a verdade no tocante aqui à apresentação da sabedoria de forma similar, como o próprio Deus chamando, convocando, deixando claro e evidente que Deus se importa e que nunca, jamais terá sido por falta de iniciativa divina que as coisas darão errado no final, para quem quer que seja. Dar errado, eu digo, no dia do juízo. Por quê? Tal qual alguns no passado, alguns cristãos hoje também acreditam que são imunes à palavra de Deus ou à lei de Deus. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, por iniciativa de Deus. Porque Deus não tinha obrigação de salvar absolutamente ninguém. Mas Deus, pelo seu infinito amor, graça, poder e soberania, decidiu salvar aqueles que creem pela mensagem da fé em Cristo Jesus. Mas a salvação não isenta, que a salvação é dom de Deus, é algo oferecido graciosamente por Deus. Mas a salvação não isenta ninguém das responsabilidades no tocante à lei de Deus. Estamos isentos no que diz respeito às leis cerimoniais, né, a determinadas práticas. Né? O povo de Deus, especificamente o povo da aliança de Deus, os judeus, Israel, como nós falamos do Antigo Testamento aqui, eles foram abençoados com a lei, abençoados com o pacto, mas isso não é prova de que eles eram mais amados do que os outros povos ou nações. É que através deles, a mensagem de Deus deveria ser levada às outras nações do mundo, chamados com um propósito, abençoados com o propósito de abençoar a outros. Tiveram lá as suas dificuldades. A palavra de Deus foi proclamada sim. Às vezes, em alguns momentos, eles nem tinham interesse nisso, mas foram levados, como que obrigados pelas circunstâncias a explicarem ou se apresentarem para um mundo sedento da verdade. Salomão deveria ter sido, naquele momento, esse reino que adora, que cultua a Deus, que leva essa mensagem adiante, mas pelo seu viver irresponsável e irrefletido, ele acabou se tornando um obstáculo. O homem, o mais sábio dos homens, né, também era o mais tolo, Ou seja, a bênção de Deus, o favor de Deus, não é necessariamente uma garantia absoluta. Tá? Se a pessoa decide viver irrefletidamente, irresponsavelmente, a responsabilidade é dessa pessoa. A graça de Deus, ela não é coercitiva. Tem a justificação, a providência de Deus, os dons, há toda uma
Aquele que crê em Deus, ele é cercado de uma série de garantias de que, se ele obedecer a Deus, Deus o conduzirá de maneira a garantir a sua salvação. Mas se essa pessoa se torna presunçosa e decide voltar a uma vida que não agrada a Deus, a responsabilidade é toda dela. Vamos ao texto aqui, porque aí eu prefiro ficar preso ao texto do que avançar sobre outros temas depois. Diz aqui: porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conhecimento e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão o fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios, dos tolos, os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Graças a Deus. Esse texto aqui ele explica absolutamente tudo. Deus não é responsável pela catástrofe espiritual na vida de ninguém. Não, não é. Deus não é. E sim a própria pessoa. Mas aquele que der ouvidos viverá em paz. Essa paz é o que está faltando na vida de muita gente. É o que está faltando. Não adianta, não tem dinheiro no mundo que vai preencher esse vazio que só o Espírito Santo pode, que só a palavra de Deus pode fazê-lo, que só a fé em Cristo Jesus pode. E aquele que conhece a Deus, pior ainda, não adianta. Não adianta tentar enganar a si mesmo. Não adianta. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. O temor a Deus, o amor reverente a Deus é o caminho proposto, é o caminho estabelecido. Meu irmão, você pode dizer, mas não faz diferença. Faz sim. Faz toda a diferença. Mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque você está se comparando. Mas se você decidir comparar você a você mesmo, você que crê e obedece, e você que resmunga, e você que reclama, e você que se revolta, você saberá que Deus não te abandona e que a paz de Deus, ela se manifesta quando você se dispõe a obedecer. Há um limite? Há um limite. É claro que há um limite. Em determinado momento, a corda se rompe. Não adianta você ficar. Vai romper. Não dá para brincar com Deus. Não dá para brincar com Deus. Por isso, a sabedoria é apresentada aqui de maneira personificada, numa figura profética insistente, que clama em todo lugar, que clama em todo o tempo. Deixa claro aqui para nós cristãos, nós enxergamos Jesus Cristo. Toda vez que lemos, nós vemos Jesus clamando, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é esse. Se o caminho é esse, não dá para seguir o caminho e não obedecer às instruções. Em algum momento você pode sair desse caminho. Ainda assim, há um convite a voltar ao caminho certo. Se as pessoas vão obedecer ou não é algo que nós queremos adivinhar. Mas a palavra de Deus deixa claro que Deus, de maneira incansável, em todos os tempos, convida a todos ao arrependimento. E não convida a uma obediência cega, a uma obediência infrutífera. Ele promete que a obediência a Deus produz frutos, produz vida, produz alegria e garante a paz. Que Deus a todos abençoe e que a paz de Deus transborde em nossos corações.